Ó, o cara hoje tá uniformizado pro vídeo, ó. Aí, a camisa que eu tô aqui, ó. Daqui, ó, The Child, 50 anos na lista de procurados. Vem aqui, ó, frente, lateral, cestinho incluso. Bonitinho, né? O personagem eu já não aguento mais, mas pelo menos é bonitinho. O design dele é bonitinho. Gente, olha só. Estou aqui para fazer parte 2 do vídeo analisando essa nova série aqui no canal, analisando pôsteres de filmes. Vocês adoraram a primeira parte e pediram, Ricardo, quando vai ter parte 2? Meu Deus, cadê? Eu falei, vai rolar, relaxa. E promessa é dívida. E eu tô aqui pra falar de mais pôsteres de filmes. E essa edição é pra falar sobre Star Wars, porque pra mim, maio é o mês de Star Wars. Não dá, cara. Eu sei, eu sou um pouco purista nisso. Depois que Star Wars foi comprado pela Disney, né? Eles moveram os lançamentos tudo pra dezembro, mas pra mim a vibe ainda é maio. Seja, né, os filmes clássicos saíram em maio, os filmes dos prequels saíram em maio, então pra mim é maio. May the 4th tá aí, tem o lançamento da série do Obi-Wan, então é o assunto do mês. Então por isso que eu vou fazer aqui dos pôsteres de Star Wars. Porém, eu aqui não vou criar falsas expectativas e não vai dar pra falar de todos os pôsteres de Star Wars, porque são 9 filmes, um monte de série, um monte de coisa, seria impossível. Então vou focar aqui no episódio 1, 2 e 3, porque a gente tá na série do Obi-Wan, então são os filmes, né, que acontecem antes da série. Vou falar da série do Kenobi também. Então se você tem interesse que eu faça dos episódios, né, os pôsteres da trilogia clássica, os pôsteres dos sequels, os pôsteres das séries de TV, coloca aqui nos comentários, que se tiver bastante comentário eu vou e vou pensar no seu caso, beleza? Prometo. Primeiro teaser pôster aqui, eu adoro ele. Eu lembro de ver esse teaser pôster no cinema e eu acho ele muito elegante, muito limpo. Em questão de produção é nada, né? Basicamente você pega o Jake Lloyd ali, né, num break entre uma gravação e outra, fala, meu filho, para aqui perto aqui do set. Tirou o clique aqui, deixou esse espaço completamente limpo, não precisa botar sol duplo de Tatooine nem nada disso, né? Você só realmente insere digitalmente aqui essa silhueta do Vader, né? Que é uma das paradas mais importantes quando você desenha um personagem, que é justamente a silhueta dele, você conseguir reconhecer o personagem através da silhueta. Então esse capacete aqui dele é extremamente icônico, esse shape, né? Inclusive foi nessa época aqui que eles começaram a adotar esse logo que a gente conhece hoje do Star Wars, né? Que foi quando teve os lançamentos no VHS e tudo mais, que é com esse ST aqui colado, né, o RS colado e tal, foi mais né, por volta dessa época. Hoje é difícil você imaginar, se você é uma galera mais nova aí, você não acompanhou essa época, mas você ter esse pôster era um contraste muito grande, sabe? Por mais que eu nunca tivesse visto Star Wars, eu sabia quem era o Darth Vader. Então, esse contraste aqui, essa justaposição desse molequinho bonitinho e depois o grande vilão do cinema, iconograficamente falando, é muito forte, sabe? E esse aqui é o pôster desenhado aí pelo Drew Struzan, que eu já falei no vídeo anterior também, é um dos grandes artistas do cinema aí, fez pôsteres de Indiana Jones, Harry Potter e vários outros, e do Star Wars também. Ele segue esse padrão criado, né, para o Star Wars, que é justamente você tem os caras aqui no meio, esses elementos principais aqui no meio, né, com essas cabeças flutuantes, um menor, um maior, geralmente uma figura central com o corpo inteiro, e a figura, né, o vilão aqui no fundo, só em detalhe, só um close-up, só um pequeno, né, você não sabe se ele realmente está ali ou não. Na verdade, uma das maiores críticas para esse primeiro filme é justamente que o Anakin não é tanto protagonista, né? Você não tem um protagonista claro nesse filme, né? O Anakin tá nesse ponto central aqui, mas ele não é, ele vai aparecer com, sei lá, metade do filme só, né? Então você tem a figura maior sendo Qui-Gon Jinn aqui, sendo Liam Neeson, mas ele faz mais o papel do protagonista, mas ele também não é um grande protagonista assim. E você tem o Obi-Wan aqui, menorzinho, quase no mesmo peso do Jar Jar, né? O que é curiosíssimo pra quem viu a trilogia clássica e depois chegou nesse filme aqui, né? Questão de hierarquia, né? Você tem peso 1 aqui pro Qui-Gon Jinn, peso 2 pra Amidala aqui e um peso 3, mas ele rouba um pouco porque ele tá na frente aqui, tá em primeiro plano. E vindo aqui falando do logo também, isso surgiu na época desses filmes prequels, né? Que foi justamente o logo na horizontal do Star Wars, essas duas barras aqui, o episódio 1 escrito nessa fonte serifada e o subtítulo aqui, e isso se permeou pelos outros 3 filmes, né? Foi o estilo definido de tipografia, né? De lettering, né? De logo pra esse primeiro filme. Você vê que tem uma coisa aqui nos outros pôsteres também, eles fazem isso, que é justamente esse reflexo de flash aqui, sabe? Esse brilho aqui, que é uma coisa que era bem da época, né? Que todo mundo que aprendia Photoshop naquela época usava essa porra desse efeito, mas que hoje em dia é algo bem antiquado de fazer. A não sei que seja algo que um reflexo de flash que seja bem naturalista, que parece real, né? Que alguém realmente tirou a foto, botou no banco de imagem e você aplicou. Não necessariamente esses aqui que são gerados por computador, né? I was not aware.
Daí, em 2011, se eu não tô enganado, eles lançaram essa versão 3D do episódio 1, que ficou na moda da época do Avatar. E aí você vê a ênfase desse problema, né, de você não ter um protagonista marcado. Quem é a figura central do filme do Ameaça Fantasma? Tanto que aqui você não tem Qui-Gon Jinn, você não tem Anakin, e a figura central é o Darth Maul aqui, que entendo, é uma figura, porra, imponente, tem um puta design incrível, mas que, pô, não diz nada, né? Eles colocaram esse sabre aqui, que é claramente digital, né? Você vê, ele nem é muito fotorrealista. E mais uma vez aqui, ó o reflexo de flash aqui que eu tava falando pra vocês, ó. Você tem o Obi-Wan aqui no fundo, mas meio que não tem alinhamento meio que quase nenhum, né? Você tem ainda a figura do vilão aqui no fundo com uma sombra, como eu falei com vocês, né? Com essa sugestão de quem é o vilão, mas aqui uma fumacinha que poderia ser o Qui-Gon Jinn tranquilamente. Don't do that again. Uma curiosidade aqui é que nesse relançamento em 3D, que foi o relançamento pro Blu-ray também, eles adicionaram esse Yoda digital aqui, um boneco digital que depois que eles introduziram no episódio 2 e depois no episódio 3, né? No primeiro filme, no relançamento original, era um boneco animado e tudo mais, igual o Frank Oz fez lá nos filmes clássicos e tudo mais, e aí eles trocaram, né, pra esse boneco digital. Assim, não é como se o boneco também fosse maravilhoso, né? Porque, porra, quem desenhou esse boneco, quem modelou esse boneco aí, o George Lucas aprovou, a galera tava muito louca, assim, que não tem nada a ver com o Yoda da trilogia clássica, né? Eles ainda botaram um R2 aqui totalmente espremido, meio que nada a ver, né? E aí você tem a corrida de pods, que é o mais importante e tal, que, pô, você tem a batalha de Naboo, que não tá aqui, né, com os droids, você tem os... não tem nada, né? Então, realmente, esse pôster aqui não diz nada. Olha, esse pôster aqui eu gosto, hein? Esse pôster aqui do Darth Maul eu gosto. Obviamente, o que você tem de foto é só aqui o Rey Pork aqui de Darth Maul, alguma imagem, e vai saber o que ele tava fazendo. De repente, ele só tava posando assim, parado, mas aí os caras fizeram essa brincadeira. É que não dá pra entender, né? Tipo, qual é a perspectiva aqui do sabre tá subindo aqui? É meio doido, né? Mas acho que funciona. Quanto esse elemento, essa divisão aqui dele rasgando, você tem essas fagulhas, que é o elemento iconográfico clássico de filme de ação, ou filme que tem ação, né? Mas você vê que não tem um estilo, né? Não tem uma linguagem parecida com esses pôsteres de Star Wars. Cada pôster segue um estilo, cada pôster é uma imagem, e tudo bem, é compreensível, né? Acho que é um relançamento, vai ver, eles não tinham material, né? Imagens, estilos pra trabalhar nos pôsteres, então você trabalha com o que você tem, né? Interessante desse pôster aqui, esse detalhezinho dessa sangria aqui, ó. Você, né? Tá sangrado, isso aqui, que é justamente... O que quer dizer sangrado? O elemento, ele tá vazando, né? Aqui a moldura, ele termina, e você tem um elemento, um objeto que tá vazando. Então isso é muito legal, isso em quadrinho você faz, em design gráfico você faz também, às vezes, quando você quer dar essa ideia de expansão, de que tá fugindo das regras, que não tá, né, não tá preso em fórmulas. E aqui no caso do 3D, acho que funciona pra dar essa ideia de que está saindo da tela, né? Na época que eles fizeram o relançamento dos filmes clássicos remasterizados na versão VHS, a Special Edition, também o comercial que passava na TV era exatamente isso, era na navezinha na TV, na pequenininha e saindo pra sua frente. Você nunca viu Star Wars dessa forma. But if you've only seen it this way, you haven't seen it at all. Eu vou falar, agora eu tenho um pouco de dificuldade, que eu não sei o quão técnico que eu posso ser nesses vídeos aqui. Cara, aliás, eu vou falar que eu fiquei bem surpreso com o sucesso do primeiro vídeo. Muito, sei lá, 500 milhões de views no TikTok, cara. Eu não imaginava que a gente ia ter tanto interesse de ver um maluco falando de design gráfico e de pôster, sabe? Né, a real, a galera, os criativos têm essa coisa meio arrogante, né? Tipo, ai não, eu sou criativo, as pessoas não vão entender isso. E, tipo, você deve estar aí do outro lado falando, não, Ricardo, sou criativo também, irmão. Eu sou criativo, respeita a minha história e tal. Então, se você é criativo, eu te dou em resposta. Você tem que ir. Você conhece a Skillshare? Já deveria conhecer, porque a Skillshare é a maior plataforma para criativos do mundo. E eu já acompanho eles há algum tempo, tô bem feliz que eles estão agora disponíveis no Brasil, totalmente em português. So, even if you don't know the language, you can just turn the captions on and you're good to go. Olha, e aqui é muito interessante, porque quando você fala em criatividade, né, existe um misticismo em volta disso, né? Então você tem as áreas que o pessoal diz que são áreas criativas, tipo, obviamente, você vai aprender sobre filme e vídeo, você vai aprender sobre design gráfico, ilustração, música, fotografia, né? Tudo que a gente entende como, né, criatividade. Mas criatividade nada mais é do que um músculo, é uma parada que você exercita. Então você tem aqui na Skillshare também conteúdo justamente pra, tipo, coisas de estilo de vida, ou produtividade, né? Como você ativa o seu lado criativo, como você, mesmo que você não trabalhe, mesmo que você não use de criatividade, né, o seu trabalho não esteja envolvido diretamente com isso, todos nós, de alguma forma, temos que usar de criatividade na nossa vida, de alguma forma, entendeu? Então, quando eu falei da Skillshare antes, eu tinha até usado, eu assisti os vídeos do MKBHD, né, que é o Marcus Brownlee, né, um dos youtubers favoritos aí, e foi muito interessante pra aprender muita coisa sobre o processo dele de criação de vídeo, mas eu tava dando uma olhada aqui, agora tem um aqui muito bom, ó, escrita criativa, como criar textos pessoais de impacto, que é maravilhoso, né, quer escrever livro, quer escrever blog, a gente falou sobre crítica há pouco tempo, ó, esse aqui é interessante pra aprender também, ó. E esse aqui, ó, como desbloquear seu potencial, 5 exercícios para construir confiança criativa.
Opa, esse aqui é... Esse aqui eu quero ver, vamos ver o que tem aqui. Supere o perfeccionismo, opa, ok, check, precisamos. Vença a procrastinação, check, precisamos. Silencie o seu crítico interior. Esse aqui é pra mim, mas esse aqui eu preciso, sabe? Então você consegue ver que é uma plataforma bem completa, né? Não serve só assim, Ricardo, não trabalho com isso. Criatividade afeta a nossa vida como um todo. E a Skillshare é a plataforma pra isso. Agora, olha só, a dica do Rick é de você usar esse link, o meu link especial pra ir lá conhecer a Skillshare, porque através desse link você consegue 30 dias grátis na plataforma pra você usar, explorar, ver os cursos que te interessam, assistir e tudo mais. Se você for pelo site deles, você só consegue 7 dias. Você indo pelo meu link, você consegue 30 dias, uma outra opção, os dois funcionam. Então, cara, dá uma olhada lá, porque eu duvido você não encontrar algo que vai ser útil pra tua vida, sabe? Então, bom assim quando a gente tem o patrocinador que faz sentido com o assunto que a gente tá falando. Então vai lá conhecer agora a Skillshare. Esse teaser pôster aqui, eu lembro de vê-lo eu tava no ônibus indo pro shopping, e aí eu lembro de ver esse pôster num outdoor, né, a versão completa dele, e você não sabia que os filmes iam sair na época, né, você só tá do nada e, caraca, o filme vai sair, vai acontecer, meu Deus do céu. E eu fiquei muito hypado porque, pô, primeiro, obviamente, que você já tem a Natalie Portman, né, que você já reconhecia de cara da Amidala, mas trazendo aqui o Hayden Christensen como Anakin, aí você faz a conexão, porque é o rabinho, né, a trancinha dos padawans e tudo mais. Com essa frase aqui, né, um Jedi não deve conhecer a raiva, não deve conhecer o ódio, nem o amor. Eles fizeram só aqui uma brincadeira, essa, obviamente, justaposição, divididos aqui, né, clássico, né, cada um tá de um lado, né, tá de um lado oposto, costas de um pro outro, e aí eles fazem uma brincadeira aqui de colocar esse highlight aqui, tá vendo, ó, atrás dela, vermelho, pra justamente acentuar a silhueta aqui, né, o perfil do rosto da Natalie Portman, que eu acho que é muito forte, e eles fazem o mesmo com o Hayden Christensen aqui, um do lado do outro. Obviamente eles colocaram esse sabre de luz pra você identificar que é Star Wars, pra você identificar que é Jedi, mas pintou o sabre de vermelho, né, Darth Vader, é evil e tudo mais, né, mas tudo bem. É um pôster teaser, a pessoa tem que bater o olho e já entender de cara o que é, né, gente? Vamos também ser... Vamos dar uma colher de chá pros caras, vai. E aí, o pôster completo, também desenhado pelo Drew Struzan. E é engraçado, né? Porque nesse aqui eles não colocam aquela, né? O rosto aqui da figura vilanesca aqui no fundo e tal. E isso já enfatiza também um problema desse filme, porque esse filme não tem um grande vilão claro, né? Se o vilão claro é o Conde Dooku, ele gosta. Se o vilão é o Conde Dooku, ele, porra, aparece, sei lá, quase no final do segundo ato. Então é muito ruim a escrita do George Lucas. E você vê que quem desenhou esse pôster não sabia nem o que fazer, né? Botou esse bloco aqui no fundo com gradiente, qualquer coisa, né? Que beleza, você quer dizer que isso é o pôr do sol em Tatooine também? Esse é um sol, né? Um sol, esse é outro sol? Não sei, né? De novo, reflexo de flash que eu falei pra vocês. E aqui é interessante, né? Quanto ao alinhamento, né? Que eles colocam, eles têm esse elemento de cá e você meio que segue a mesma ordem aqui com o Jango Fett e o Obi-Wan, mas aí você tem uma coisa contrária aqui com o C-3PO e o R2 e o Mace Windu, né? E obviamente o sabre do Obi-Wan criando esse padrão aqui. E uma das coisas que eu gosto desses pôsteres do Star Wars é justamente, às vezes, vários pôsteres hoje em dia fazem isso, mas obviamente exageram, né? Pôster do Shang-Chi, pôster do Morbius, né? Colocam 1 milhão, tipo, tem que dizer onde se passa a cena, o que acontece, e aí os caras não escolhem um, escolhem 200, né? Então aqui no caso é justamente colocando a batalha, né? As guerras clônicas começando lá na Batalha de Geonosis, que era a grande cena desse filme, que era uma cena totalmente digital, totalmente CGI, e isso em 2002 era tipo... Não acredito. Aí o teu set piece final vai ser totalmente CGI. Ok, o George Lucas tinha feito isso no episódio 1 lá com os Gangas e os droids, mas era misturado com os atores dentro do Palácio de Naboo. Isso não, era uma sequência completa em CGI, inclusive os atores inseridos no ambiente CGI. Agora, uma arte que eu gosto muito são desses... Esse aqui era do DVD do Star Wars aqui. Eu procurei todas as artes, mas eu só encontrei alguns. Então eu encontrei esse aqui que era um completo, uma versão... Porque assim, uma coisa que vale dizer do Star Wars é que eles lançam o tempo todo capas novas, versões novas, coleções novas. Aí lançam DVD, aí depois uma edição especial no DVD, depois um Blu-ray, aí depois a versão no Disney Plus. E todas essas vezes eles criam pôsteres novos pro filme, né? Composições novas. E essa aqui é da edição do DVD, que inclusive é um DVD muito bacana. Pra mim ficou no Brasil, que eu tenho lá, que era um DVD duplo, né? Com encarte, com um monte de extras. Coisa que quem é que faz isso hoje em dia, mano? Eu sinto muita falta. Eu continuaria colecionando mídia física se os lançamentos fossem com essa qualidade. Mas não tem, né? Hoje em dia é tudo uma porcaria e depois, ai meu Deus, as pessoas não compram. Não compram por quê? Porque é uma porcaria.
Pô, mas você vê que o foco total aqui é nos clones, as guerras clônicas, Ataque dos Clones, o nome do filme é esse. Você tem o Jango Fett aqui atrás, que na época a gente não sabia o que era, quem é esse cara, é o Boba Fett ou não é, então é muito forte também como símbolo, né? O Jango e Boba Fett tem esse shape, né? Esse shape em T aqui, da máscara, que é muito icônico. E era muito legal, tipo, tem uns aqui, ó. Isso aqui era uma versão que tinha do Jango Fett, de uma qualidade bem ruim, mas foi o máximo que eu consegui encontrar, tá vendo? Com os clones no fundo. Você tem essa versão também do Conde Dooku com os clones no fundo também. Isso era em encartezinho que você tinha, né? Tinha a versão com o Anakin, tinha a versão com a Padmé e tudo mais, tinha a versão com o Obi-Wan, né? Mas eu só consegui encontrar esses. Esse aqui também é a capa da edição em DVD. E vale dizer o seguinte, na época que esses DVDs estavam saindo dos filmes, né? Eles também lançaram em 2004 o box prata com as versões dos prequels. Então eles também refizeram as capas dos prequels e tudo seguia esse mesmo padrão, assim, que era o quê? Esse grande presença, né, do background aqui, das estrelas, né, das constelações, e você tinha uma composição aqui meio lateral, assim, meio circular, sempre num canto, era no canto de cima, no canto de baixo, como é esse aqui, e os principais estilos aqui dos personagens, seja, né, o Anakin, aqui logo em detalhe, o Obi-Wan, que é uma presença forte, a Padmé aqui, que é o trio que compõe, meio como o Han Solo, Luke e Leia, né, o George Lucas tentou criar uma mesma dinâmica, né, e você tem esse Yoda aqui, que foi uma das paradas que hoje em dia a gente acha ridículo e tal, mas na época você ter o Yoda em CGI, em 3D, ele lutando e dando pirueta e segurando os raios, isso era, mano, tipo assim, cara, como assim o Yoda faz isso, sabe? Hoje é ridículo, mas na época que isso aconteceu, tu fala, caraca, não acredito que isso é possível. Agora, tem um detalhe interessante que eu queria falar com vocês, é o seguinte, né? Eu tava falando aqui do lettering, né? Dos filmes, então você vê, tem esse aqui que eu mostrei pra vocês, que foi o que eles criaram pros prequels, só que eles também renovam esses letterings de tempos em tempos, esses títulos de tempos em tempos. Então, esse aqui foi o da época quando começou a sair os sequels, né? Quando começou a sair o Despertar da Força, Os Últimos Jedi, que era essa ideia de você tirar o nome episódio 1, episódio 2, episódio 3, né? Você vê que isso aqui é muito forte, né? Você marcar episódio 1, 2, 3, porque você fala, pô, são, né? O episódio 1 dessa história dos clássicos que você já viu. Então, quando sai os sequels, né, coisa de numeração nos filmes meio que caiu em desuso. Então, você tem essa versão que é justamente Star Wars e esse, né, o subtítulo aqui no meio, que eu acho uma solução bem elegante. Não satisfeitos, eles lançaram uma segunda versão, que é justamente com essa fonte aqui, que tem uma cara um pouco mais clássica nela, inclusive lembra as fontes usadas nos primeiros posters de Star Wars, lá da trilogia clássica e tal. E eles trazem, de novo, o elemento da numeração do episódio, porque no caso, se você tá no streaming, acho que é importante você saber, né, qual 1, qual 2, qual 3, entender meio a ordem e tal. Então, você vê que eles também estão sempre renovando, não só os posters, os letterings, né, os títulos dos filmes estão mudando também sempre. Lembra lá, cara, que você viu lá na trilogia clássica e tal, e nunca mais você viu esse maluco? Então agora você vai ver ele de novo com esse Rise, Lord Vader. E é uma composição aqui que eu acho magnífica. Porque, né, eu digo que isso aqui, ele tem um efeito que é propaganda de cerveja, né? Que é aquele... Você já viu propaganda de cerveja, geralmente? Você tem uma gostosa assim, e ele coloca a mão dela super gigante, né? Que obviamente não é uma foto real, é uma montagem pra simular, né? É quase como se fosse uma estilização da foto real. É quase como se fosse uma ilustração de um quadrinho, sabe? Igual, né, o cara dá o soco, aquela mão gigantesca. Então você tem aqui a mesma coisa desse elemento de você ter a mão gigante aqui, Darth Vader saltando, né? Que obviamente em questão de proporção do corpo, ela não, né? Onde encaixa aqui? A mão dele é o Reed Richards. É o Senhor Fantástico, não é o John Krasinski, que é o Darth Vader, sabe? Não faz sentido. E aí eu acho tudo elegante, sabe? Visual de Mustafá aqui no fundo, você tem, obviamente, o título usando o esquema, né? E tá usando aqui um gradiente em diagonal, que eu também sou tarado, eu uso direto das minhas paradas, né? Que captura as cores aqui do pôster principal. Acho magnífico esse teaser pôster. O que eu não acho magnífico é essa versão ridícula com Who is your daddy? Quem é o seu papai? Ah, porra, pelo amor de Deus, isso é Star Wars? Não, aí não, né? E uma das coisas que a gente sabia que ia acontecer nesse filme era o confronto do Anakin com o Obi-Wan. Então essa imagem que, pô, tá dando spoiler do final, mas a gente já esperava que isso ia acontecer. E pelo menos pra mim, quando eu vi isso aqui, ela dava mais impacto do que viria do que, de fato, da spoiler e tal. Porque a gente já sabia que ia rolar, tá ligado? Então você tem, obviamente, o sabre cruzado aqui, né? Obviamente fazendo o clássico X aqui de confronto. E essa coisa quase de silhueta aqui, né? Do visual deles, né? Completamente escuro, só com realmente a explosão
visão de Mustafá aqui no fundo, né? O pôster aqui dividido no meio entre, né, lado sombrio, né, e o lado iluminado, digamos assim. E ele tem um detalhezinho que ele coloca aqui, ó, eu vou mostrar depois em outros pôsteres também, que é esse, não sei se você consegue ver aí, que esse desfoque, tem um desfoque de movimento aqui. A imagem é parada e eles usam um efeito, né, digital mesmo pra parecer que os caras estão em movimento, sabe? Sabe quando você tira foto em movimento e aí tem aquele rastro e tal, né? Então você tem exemplos tipo esse aqui do clone, que ele faz justamente esse desfoque, né, partindo do centro, né, que é um desfoque em zoom e justamente parece que o cara tá partindo pra cima de você e funciona muito bem, usando todos os tons azuis aqui do traje dele. E aí você tem, obviamente, do General Grievous, que é engraçado você ver, né, é uma coisa da época, né, o sabre, a cor do sabre não reflete nele, né, acho que é o maior detalhe. Hoje não acontece isso porque você já tem a tecnologia, você já tem props no momento que eles estão filmando, fotografando, né, fazendo as cenas que ele ilumina o próprio ator, mas obviamente isso não é real, né, porque se você imaginar que isso aqui é uma fonte de luz, né, e isso aqui é uma fonte de luz, você teria tipo um azul aqui assim, né, ó, ela estaria, né, aqui em 3D, ele estaria pegando um pouquinho aqui, de repente um pouquinho aqui, né, ele funcionaria, né, você tem que imaginar como é que o 3D, né, aqui, ó, teria mais ou menos aqui assim, né, e a mesma coisa com verde, né, você teria que ter um verde muito mais marcado aqui em cima nele, aqui nos ombros, né, então você vê que não é realista o tipo de iluminação, mas é da época. Agora, por exemplo, o pôster do Yoda, que segue a mesma ideia do clone, né? Que é partindo pra sempre, dando a ideia na batalha final ali com o Imperador, lá no Senado e tudo mais. E você vê que cada um segue um esquema de cores, né? A cor azul ali, o vermelhinho ali de Mustafá e tal, o vermelho do Darth Vader, etc. E o verde do Yoda, mas você vê que uma coisa que hoje em dia algumas produções têm, né? Os filmes da Marvel fazem isso, né? Os filmes de Star Wars fazem isso também, que é justamente colocar nos pôsteres o próprio esquema de cor dos filmes, né? Que é a própria paleta de cores dos filmes, você usá-la como referência pra criar o pôster, e nessa época meio que alguns filmes faziam isso, mas nem todos, a maioria não fazia. Agora o negócio do brilho, ó, que eu tava falando, ó, você vê que o brilho não afeta em nada, né? Samuel Jackson teria que estar um roxo aqui, ó, teria que estar um roxo aqui desse lado, na mão dele, né? Teria que estar um roxo aqui no nariz dele, né? Aqui, ó, na têmpora também, né? Pra você simular e tudo mais, né? Ele tem um amarelo aqui em volta que, porra, não tem nada a ver, né? E aí o desfoque de movimento aqui que eu acho bizarro, porque o Mace Windu só tá, tipo, obviamente, né? Ele tá parado, ele tá só posando. Só que eu não sei se eles quiseram dar a ideia de que ele fez esse movimento aqui com a capa, e só que eles deram um desfoque horizontal. Aqui, ó. É um desfoque horizontal nele. Então, assim, esse eu acho bizarro, porque o efeito não funciona de forma nenhuma. E aqui a gente tem o pôster principal do filme aí, também desenhado pelo Drew Struzan, e ele volta a trazer o elemento do vilão no fundo insinuado, né? Cabeça gigantesca. Gosto, não tem problema nenhum, mas traz de volta o reflexo de flash aqui, traz o reflexo de flash no confronto aqui, e você vê que tem uma parada bem mais marcada de alinhamento, né? Isso aqui tá bem, acho que de todos os pôsteres que a gente viu aqui desse prequel, né? Ele faz mais ou menos isso aqui, né? Por aqui, né? Você tem, né, a proporção da cabeça aqui de todo mundo vai seguindo, embora o Imperador esteja maior aqui, você tem esse Mace Windu meio perdido aqui, né? Eu acho meio perdido esse Mace Windu aqui, embora ele tenta compensar com o Yoda do outro lado, né? Meio solto junto com o Mace Windu, e o rosa aqui do sabre do Mace Windu, ele complementa com o verde, né? Do sabre do Yoda, né? São cores complementares que funcionam bem juntas, né? Ele tenta criar uma justaposição aqui do Imperador com a Padmé. Eu só acho bizarro que é justamente a imagem da Padmé com traje que ela não usa o filme em nenhum momento. Eu acho que poderia ser o cabelo natural da Natalie Portman, que ela usa inclusive um cabelo cacheado, que fica bonito, fica mais bacana. Eles não usaram, mas eles trazem de volta aqui a questão de você ter uma sequência, né, no fundo, que na verdade nada mais é do que a nave no começo, né, quando eles estão lá resgatando o Imperador. Afinal, a cena principal de batalha é a luta em Mustafá. Daí, ó, você tem a versão que é do DVD também, dessa época, como eu tava falando pra vocês, ó, de novo aqui você tem marcado o espaço aqui no fundo, e aí essa composição, né, meio um triângulo aqui desse lado, traz o Darth Vader que não tinha nos outros aqui, acho que ele tem só nos clássicos, ele traz o Darth Vader também, esse 3 atrás do Star Wars com esse acabamento em dourado, né, virou todo um estilo, virou toda uma identidade. O próprio DVD, na época, ele vinha com uma barra em cima de widescreen, digital, THX, que também seguia esse mesmo tom de dourado, mas tem pouco trabalho de cor aqui, no caso, né? Pouco estilizada. Parece que a foto realmente, ó, o Hayden Christensen tirou no estúdio aqui. O próprio Palpatine tá meio verde, né? Então, sei lá, podia ter rolado um pouquinho mais de estilo, né? Um pouquinho mais de color grading aqui pra criar dar uma vibezinha aqui nessa composição, né? Como eles fizeram, por
exemplo, nesse relançamento em Blu-ray, né? Em Blu-ray 4K, que saiu alguns anos atrás, eles recriaram as capas todas de volta, e aí você vê que, né, eles deram aqui um tratamento, botou tudo com um tom um pouco mais vermelho e tudo mais, e aí ele traz obviamente, essa coisa alinhada aqui, né? O alinhamento aqui junto com o sabre, cruzando, e aí você tem, obviamente, o Obi-Wan e a Padmé criando essa justaposição, mas o Obi-Wan tá um pouquinho maior do que a cabeça da Padmé, então eu não sou muito fã disso não, sabe? E aí você tem o elemento da nave aqui, essa nave do... não lembro de quem é essa nave. Essa nave do Imperador, né? Pra meio que tentar compensar com o esquema da Estrela da Morte, mas eu acho que a Estrela da Morte ela chama muito mais atenção do que isso aqui, entendeu? Esse aqui é o teaser pôster, eu lembro... Cara, olha, eu tô assim, inundado de memória aqui, que eu lembro de abrir o site da Herói e tinha lá o teaser pôster de Vingança dos Sith. E assim, cara, vamos lá, o lance da capa dele, né, tá criando a cara do Vader. Eu não sei, eu acho que poderiam ter ideias melhores, como eles fizeram das sombras lá no episódio 1. De repente podia ser a sombra dele de novo, poderia ser a capa dele de trás, não sei, né? Mas, por um outro lado, eu gosto dessa cara cortada aqui, sabe? Esse fora, como se tivesse, né... tá fora do frame, eu gosto desse tipo de composição também, que às vezes ele pega só um detalhe e parece que o fotógrafo perdeu, entendeu? Se você pensar, né, de que, tipo, como se ele tivesse dividido, né? Metade dele tá no lado iluminado e metade dele tá no lado sombrio, digamos assim. Tem a cicatriz aqui, que é um elemento muito forte. Eu lembro de me chamar muita atenção na época, esse elemento da cicatriz. E o sabre de luz aqui, que eu não sei como é que ele tá segurando, né? Tá por aqui assim? Será? Aqui embaixo? Não sei, tá meio torto. Eu tô ficando com dor no braço aí, aqui. É um pôster ok, vai. Aí, pelo menos na época funcionou pra me empolgar pra caramba com o filme. Também que não precisava de muito, né? Por último, mas não menos importante, vamos aí falar de Kenobi. Agora sim, eles não lançaram muito material de marketing pra essa série do Obi-Wan, e isso é uma estratégia que tá rolando no Disney Plus, sejam produções da Marvel, sejam produções de Star Wars. Eles lançam pouquíssimas coisas no começo, e aí, conforme vai tendo os episódios cada semana, eles lançam um pôster novo do personagem que apareceu naquela semana. Então, quando for aparecer o Darth Vader, vai sair um pôster do Darth Vader. Vai aparecer o personagem Inquisidor, vai ter o pôster do Inquisidor. É uma estratégia completamente diferente, né? Você, além de lançar os episódios semanalmente, você também lança material de marketing semanalmente, né? Então, a gente tem aqui esse primeiro pôster, né? Que é justamente o 7 dias no deserto, né? A coisa bíblica, e, obviamente, a referência aqui não tá nem fugindo, né? Dessa que mais tem aí de passagens da Bíblia, né? E filmes que falam sobre isso, de quando Jesus, né? Caminhou pelo deserto e foi tentado e tudo mais. Então, é a vibe que eles estão querendo trazer aqui, entendeu? E eu acho que, quanto composição, é bem bonito. Não sei o que o Obi-Wan estaria fazendo sozinho, andando aqui no meio desse deserto, com esse puta sol berrando aqui no lombo. Tudo bem. Talvez até bastante nuvem também, né? Pra fazer uma coisa bem dramática, sabe? Você tem as sombras, você tem a escuridão, você tem o lado sombrio e, tipo, a luz... é um fragmento, a luz é só um pouquinho, entendeu? Você entende a linguagem visual, né? Da opressão chegando e a esperança tá quase sumindo, mas ela ainda não sumiu, sabe? Eu gosto muito dessa textura aqui, né? Lençóis maranhenses aqui, do deserto, né? Sendo soprado pelo vento. Acho que funciona de uma forma bem bonita. E um pôster simples, porque justamente é um teaser pôster. Impossible. Perhaps the archives are incomplete. E aí temos o pôster principal da série. Eu gostei desse pôster, tá? Acho ele bonito, acho ele bem elegante, né? Eles fazem essa coisa de dupla exposição, que é... obviamente, isso não é uma dupla exposição que você faz com câmera, isso aqui é digital, obviamente, né? E eles trazem esse elemento também de centralização aqui, de você ter o Vader quase no lugar do coração dele. Então, beleza, é um pouco cafona? É um pouco cafona, mas eu sou cafona, então eu gosto de ser cafona, entendeu? E eu acho que funciona bem bonito aqui, não só pela silhueta do Ewan McGregor, que eu acho que ele tem uma silhueta, né, um perfil muito bonito, né, justamente com o shape da barba dele aqui bem desenhado, né, fica uma coisa, né, o manto, ele cria esse perfil, né, que eu acho bem poderoso aqui, né, esse manto aqui dele andando aqui por fora. O sabre, você vê que tem um detalhe marcado dele aqui, quase como se fosse um policial, né, com a mão ali no coldre. E, obviamente, não podia esquecer dos sóis duplos de Tatooine, né? Olha, vamos ver Tatooine de novo. Mas pelo menos eles colocaram um tom meio verde, assim, né? Mais esverdeado, meio sépia, meio envelhecido, que eu acho que deixa uma coisa bem classuda. Another happy landing. Agora, o que não dá foi esse pôster que eles lançaram aqui, não sei se é oficial ou não, foi no perfil lá do Twitter da série do que eles lançaram, e eu falei assim, mano, o que é isso aqui? Isso aqui é terrível, cara. É uma ilustração que eu não sei quem fez, que puta que pariu, cara. Primeiro que, tipo assim, ele tá de capacete? É isso, né? Ele tá de... Caralho, que cabeção é esse?
Não tem o menor sentido, sabe? Ele tenta fazer uma coisa, obviamente, aqui diagonal, que eu sou bem tarado, né? Essa coisa de fazer essa composição diagonal aqui e quebrando, né, com os sós desse lado aqui. Porém, você tem uma distribuição aqui da irmã aqui, do Inquisidor, do outro Inquisidor aqui, que meio que não é, beleza. Eles têm, tipo, o cara tá atrás, mas a cabeça dele tá maior. Acho que é um problema da maquiagem mesmo, né? Que é esquisito, né? Se ela tá na frente, ela tem que estar na frente, né? Tem que estar um pouquinho maior que o cara, né? E a mina com o sabrezinho dela mais curto. Esse sabre dela é curto mesmo assim? Ou eles encurtaram nesse pôster? Que senão ele ia ficar pra fora aqui no negócio. Eu achei meio esquisito. Você vê que eles tentaram trazer um pouco, né, de novo a texturinha aqui no fundo aqui das areias. Mas, olha, eu achei bizarra essa composição. Acho o olho dele bizarro. Tá tudo bizarro. Tudo bizarro nesse pôster aqui. Mas, enfim. É um pôster especial. É um pôster promocional. So uncivilized. Turma, é isso, falei dos pôsteres aqui dos prequels do Star Wars. Eu já disse, se você tiver interesse de eu fazer dos outros, né, dos outros prequels, dos sequels de Star Wars, coloca aqui nos comentários que eu vou estar de olho, tá? Se a galera não falar, não vai rolar não, só que vai rolar se vocês fizerem barulho, faz barulho no caldeirão, só isso, entendeu? E não se esquece de também dar aqui na descrição de ir lá dar uma olhada na Skillshare e usa o meu cupom pra você ter 30 dias grátis, tá? Não vai pelo site, senão você tem só 7 dias, beleza? É isso. Agora, será que essa série do Obi-Wan tá boa? Porque eu não sei, no momento que eu tô gravando ela não estreou ainda, né? No momento que esse vídeo tá saindo, ela já estreou. Enfim.